Oi, pessoal, como vocês estão hoje? Eu sou a Rafa e esse é o Por Rafa Vieira. Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês, né? E explicar o motivo do meu sumiço. Por quê? Porque esse mês de junho que iniciou, eu não gravei nada pra vocês. E para aqueles que me acompanham lá no Insta também perceberam que eu nem tava aparecendo nos stories, assim, tava aparecendo muito pouco. Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês, explicar o motivo. E no dia que eu tô lançando esse vídeo aqui, eu também vou soltar um vídeo lá no Instagram explicando tudo, por que que eu não tava postando e enfim, tudo isso. Porque é um assunto muito importante, então eu tinha que vim aqui conversar com vocês. E confesso que eu já tava com saudade de gravar, de conversar com vocês. Inclusive, eu tava com muita saudade, porque o último vídeo que eu postei aí no canal foi um vídeo que eu tinha gravado antes, né? Porque eu cheguei a postar ele em junho, se eu não me engano. Porém, foi no mesmo dia que eu gravei o outro vlog. Então, já fazia um tempinho que eu tinha gravado ele. Então, no mês de junho, gente, eu realmente não gravei nenhum conteúdo para vocês, nem aqui pro YouTube e nem pro Insta. E hoje eu vou explicar o motivo, o real motivo, tá? Então, fiquem até o final do vídeo para vocês entenderem tudo da melhor maneira, que o assunto é um pouquinho complexo, mas importante. Eu acredito que seja, tipo, essencial de eu contar, de eu compartilhar o que eu vivi nesses dias para vocês, tá? Mas é isso, se você já gostou da ideia inicial desse vídeo, deixe aqui seu like pra mim, se inscreve aqui mais se você ainda não for inscrito, ativa a notificação lembrando que sai vídeo toda terça e sexta às 7 horas da noite. E é isso. Bom, gente, tô aqui com o microfone porque a rua tá bem movimentada nesse horário, então tá passando bastante carros, enfim. E eu tô tendo que segurar porque eu tô com meu pijama ainda, inclusive, que eu tô gravando esse vídeo. Só coloquei uma blusa, né, que tá frio, mas ó, ele é bem aqui embaixo. E como o meu cabelo fica na frente, aí atrapalha. Por isso que eu vou ficar falando com o microfone assim, tá? Mas é isso. Bom, gente, agora sim, vamos para o real motivo. O assunto, como eu disse, é um pouco complexo mas também muito importante, mas imprevisível. Então, o que aconteceu? Bom, eu tô olhando pra cá porque eu fiz os tópicos, né, aqui no meu PC, pra mim não esquecer de falar nada e não deixar de comentar, sim, coisas importantes, tá? Então, por isso que às vezes eu vou dar uma olhadinha pra cá. Bom, gente, mas o que aconteceu de fato? No dia 27 de maio, eu fui diagnosticada com paralisia de Bell. E o que seria isso, né? Bom, é uma condição que causa uma paralisia temporária dos músculos de um lado do rosto. E no meu caso foi o lado direito, né? Para vocês eu acho que tá com o esquerdo, mas para mim é o direito. É, então, esse lado aqui do rosto ficou paralisado. E eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu, enfim. E no momento que eu for contando, que eu for conversando, eu tirei algumas fotos, não todos os dias, gente, não todos os dias, não gravei vídeos todos os dias, não fiz nada. Eu podia ter feito, depois eu tava até conversando, mas que eu podia ter gravado para vocês, vlogado todos os dias como que foi essas semanas. Porém, acabou que, gente, foi uma semana tão difícil para mim, que logo mais eu vou explicar para vocês, que acabou que eu nem gravei nada, né? Mas enfim, no dia 27 de maio, então, eu fui diagnosticada com paralisia de Bell. E como que funciona isso? É... Foi muito do nada, sabe? Como eu produzo conteúdo, gravo para vocês, então um dia antes, no dia 26, eu tava produzindo conteúdo para vocês. Eu tava gravando vídeo lá no Instagram, né? Enfim, que eu gravo vídeos diários por lá, se você ainda não sabe, não acompanha. Porém, é, a gente percebeu depois do diagnóstico que no dia 26 de noite, no período da noite, já estava um pouquinho diferente, tá? E, gente, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ó, eu vou falar exatamente pra vocês, tá? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês no dia 17, tá? Então, eu vou postar esse vídeo pra vocês só no dia, que é na semana que vem, eu vou postar só no dia 23 pra vocês, tá? Porém, eu tô gravando esse vídeo no dia 17 e eu ainda não tô 100%, tá, gente? Então, ó, como
pra vocês, eu tô 100%. Claro, ó, porque minha sobrancelha tá indo normal. Meu olho, eu não sei como tá. Eu espero que esteja fechando, assim, sabe? Ao máximo. Porque esse olho meu não estava fechando no processo, tá? Então, tipo assim, ó, meu nariz, dá pra ver que tá um pouco diferente. Então, eu acho que isso que é um dos pontos que eu tô mais percebendo, assim, que eu ainda não estou 100%, sabe? De fato. Ó, porque esse nariz tá um pouco mais fechado. E esse é o lado que ficou paralisado. E esse tá um pouco mais aberto. E a parte do sorriso, que era o que era mais perceptível. Mas, ó, tá vendo? Mas hoje em dia, tá pouca coisa. Então, gente, mas no dia 27 ficou, assim, ruim. Mas no dia 28 ficou pior ainda. Então, agora voltando, né, que eu tive uma pausa, até tinha esquecido de comentar com vocês como que tava hoje. Porém, no dia 26, como eu ia dizendo, eu gravava vídeo, então deu pra ver que tava um pouquinho diferente, mas era pouca coisa. E aí fui lá no dia 27, aparentemente, gente, tava normal, porque era, tipo, do jeito que tá hoje, sabe? Que foi no começo. Então era assim que tava. Então não tava perceptível. No período da manhã do dia 27 também não estava, parecia que tava tudo normal. Até que chegou o meio do dia. Pra quem não sabe, eu trabalho numa lanchonete da minha família. Então, só que eu trabalho mais no fundo, que é na cozinha, no caso. Porém, neste momento, que foi mais ou menos 1 hora da tarde, eu tinha ido pra frente, que é pra lanchonete em si, né? Porque eu ia conversar com um amigo meu, né? Que ele chegou ali e fazia tempo que eu não tinha visto ele. Aí eu fui lá e fiquei conversando um pouquinho com ele. E nesse momento, a minha mãe não estava ali na lanchonete. Ela tinha saído para fazer entrega. E na hora que ela voltou, ela me viu conversando com ele e eu estava dando risada. E como eu disse, a principal parte do meu rosto que ficou perceptível foi o sorriso. Então, na hora que eu sorria, ela chegou e ela falou: Rafa, parece que o seu sorriso tá torto. Aí, não, isso eu já achei estranho, né? Mas tá bom. Aí eu terminei minha conversa com ele e depois eu voltei pra cozinha. Neste momento que eu voltei pra cozinha, realmente, gente, estava torto. Então eu peguei o celular assim, fiquei na frente, sorri, fiz alguma coisa. Só que de início, eu achei que era o lado esquerdo que estava errado, vamos dizer assim. Porque eu achava que esse tava, tipo, expressando muito, sabe? Tipo, eu tava. Parecia que eu tava com um tique. Como esse lado que tava paralisado, esse lado parecia que tava com um tique, porque eu só piscava desse lado. Esse lado ficava paralisado. Ainda, ó, gente, agora eu tô piscando normal. Vocês têm noção do quão bom foi quando eu vi que eu estava piscando normal. Juro pra vocês. Porque esse olho chegava a lagrimejar, arder, sabe? Por conta que ele não piscava. Então, tipo assim, eu piscava, porém, ele não tava respondendo, então ele não piscava. Mas enfim, aí, tipo assim, eu achei que era o lado esquerdo que estava errado, como eu disse. Mas, na verdade, era o lado direito que estava paralisado, né? O lado esquerdo estava normal. É, Mas, como um lado não estava respondendo e o outro estava, aí eu achei, né? Todo mundo achou. Mas enfim, como isso foi no meio do dia, eu terminei o meu dia, né? Eu estava trabalhando, eu não tinha como eu parar tudo que eu estava fazendo e ir pro hospital. Claro que na hora meu pensamento foi esse: não preciso ir pro hospital agora, sabe? Porque, tipo assim, ainda estava no começo. Porém, eu tive que terminar o dia, né? Porque é só a gente da família, então a gente precisava finalizar o dia para depois conseguir ir pro hospital, né? Minha mãe conseguir me levar pro hospital. Enfim, mas nesse dia ainda, tipo, não tava tanto, sabe? Porque foi como foi no começo, então não tava muito. Tava o sorriso, mas não tava tanto. Depois piorou. Mas, calma, a gente já chega lá. Então, no dia 27, eu fui lá, no período da noite, e fui pro hospital. E, gente, tá, estreiei meus 18 com o pé direito, né? Com o pé esquerdo. Não sei como explicar isso. Porém, eu tive que ir no hospital sozinha já, então eu tive que ir lá, né? Enfim, passar, fazer a consulta sozinha. Entrei lá, enfim, fiz tudo sozinha. Claro que minha mãe ficou me acompanhando lá do lado de fora, mas eu tive que fazer tudo sozinha lá dentro, né? Enfim, mas aí eu cheguei lá e o médico de cara ele já sabia o que que era. Eu cheguei, sentei.
Aí ele já falou, ele já perguntou se eu, na verdade, a primeira coisa que ele me perguntou foi se eu sabia o que eu tinha. Porque eu, depois, né, que eu fui descobrir o diagnóstico, aí eu comecei a pesquisar. E eu vi que quem tem uma vez, normalmente tem mais vezes, entendeu? Então provavelmente deve ser por isso que ele tinha me perguntado. Mas, vamos lá. Aí ele já falou o que era paralisia de Bell, enfim. E o que dá, né? Não tem nenhuma comprovação, tipo assim, que tem uma coisa fixa que é o que desencadeia a paralisia de Bell. Não tem, gente. Juro, eu pesquisei. O médico também falou que não tem. Meu fisioterapeuta também falou que não tem, que eu tive que fazer acompanhamento com o fisioterapeuta, né? Pra voltar a. Como fala? Voltar a se mexer, né? Meu rosto. Enfim. Mas enfim. É uma coisa assim. Não tem uma coisa só no caso, né? Porém, é uma coisa que vai levando a outra. Então é meio que um acúmulo de coisas, mas assim, o que é o ápice é o emocional, que no caso é o estresse. O estresse barra ansiedade, né? Mas é mais o estresse. Mas ansiedade leva a estresse, então é meio que um mix aí. Porém, o principal fator mesmo é o estresse. E meu mês de maio, gente, foi tipo, o início dele. Até esse dia, realmente, meu mês de maio foi bem movimentado. Aconteceu coisas, muitas coisas boas, mas também ruins. Então, aconteceu bastante coisa, sabe? Então, eu acredito que seja por isso que tenha desencadeado. Porém, eu não tenho certeza de nada. Igual eu tava conversando com a minha família. Não tem como a gente ter certeza do que realmente foi. Porque não é uma coisa só. E também não dá pra ter certeza que foi só isso que fez desencadear, sabe? Só esse mês movimentado. Ou um mês anterior que também foi movimentado, que eu tava fazendo aquela parte dos 18, coisas antes dos 18. Então não dá pra saber. Ou se foi o momento de eu fazer o 18. Não tem, sabe? Não tem como saber um motivo fixo. Mas enfim. E hoje, gente, é dia 17, né? Então, vamos lá fazer as contas de quantos dias fazem. Ó, gente, então foi dia 27, né? Quarta-feira, né, que foi. Então, ó, quarta-feira, aí quinta. Então, vou contar de quarta, tá, gente? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hoje fazem 22 dias que eu tô gravando esse vídeo, que eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, né? Então, semana que vem faz um mês, né? Ah, não faz um mês ainda. Semana que vem, sábado, iria fazer um mês, né? No caso, na semana que eu tô postando esse vídeo, esse sábado vai fazer um mês. E, gente, fazem 22 dias. E juro pra vocês que foram semanas bem conturbadas, tanto que foi por isso que tipo assim, sabe quando você pensa em gravar o processo, mas ao mesmo tempo você tá tão cabisbaixo que você não tem coragem de gravar? Porque, gente, eu vou soltar, como eu disse, as fotos, né, no momento que eu tô falando, mas eu tirava as fotos realmente pra acompanhar, fazer um vídeo ou outro, mas pra acompanhar mesmo como que tava. Porque como eu não consigo ver, né, eu não consigo me ver, a não ser no momento que eu tô olhando pro espelho. Porém, eu não consigo me ver. Então, eu precisava gravar pra fazer. Mas, gente, ó, vou explicar certinho agora pra vocês como que foi minha rotina, tá? Mas, ó, então no dia 27 eu descobri. Aí no dia 28, eu cheguei em casa no dia 27, né, com remédios. Então no dia 27 eu tomei injeção e cheguei com remédios. Eu tava tomando 2 remédios e eu estava com colírio. Porque, como eu disse, esse olho, ele não tava fechando. Então não tinha como ele, tipo, que tem a função, né, de você piscar, que daí ele coisa. Não sei explicar pra vocês. Mas é meio que pra deixar ele molhadinho. Eu não sei o nome certo, tá, gente? Então não me julgue. Mas enfim, daí eu precisava passar colírio aqui nesse olho, porque ele não tava fechando, então eu precisava. E também, gente, eu tô dormindo com aquela parte que é aquela venda, que é pra dormir mesmo, sabe? Mas eu não costumava usar, porque eu tiro de noite, me incomoda um pouco, sabe? Inclusive, agora que eu tô melhor, tá me incomodando um pouco também. Então, eu nunca fui de usar, sabe? Aquelas vendas, né? Eu usava só como venda pra gravar vídeo pra vocês mesmo. Mais sorte que eu tinha aqui.
que eu precisava usar ele, porque daí tipo, como esse olho aqui, gente, ele ficava aberto, um pouquinho aberto. Tipo, eu não via nada, mas ele ficava aberto, sabe? Essa parte branca do meu olho ficava aparecendo bastante ainda. Tá bom. E aí foi, né? Aí no dia 28 eu fiquei de repouso total, porque eu não sabia o que eu podia fazer, o que eu não podia, né? Então eu fiquei no meu quarto, deitada, sem fazer muito nada. Nem fazia muita expressão, porque eu não sabia se, sei lá, se eu ficasse tentando fazer alguma coisa, tipo, pra voltar e piorava. Então eu fiquei meio que estagnada, sabe? Mas aí no dia 29, no caso dia 28, minha mãe conversou já com o fisioterapeuta, que é alguém que a gente já conhece há um tempo. É, que não, faz um bom tempinho, inclusive, que a gente já conhece ele, porque ele dá aula de Pilates também. E a minha avó faz uns anos que já faz Pilates, então a gente conheceu ele assim, tanto que eu até participei já de aulas de Pilates com ele. Então faz um bom tempinho que a gente conhece ele. Mas enfim, aí no dia 29 eu tive a primeira sessão de fisioterapia, né? Então, sempre que acontece alguma coisa assim do tipo, gente, juro, é automático. A gente manda mensagem pra ele. Então, tipo assim, às vezes a gente nem faz a sessão, nem nada, mas a gente manda mensagem. Então, foi automático, né? Aconteceu isso, porque ano passado, gente, eu não tava produzindo conteúdo. Porém, eu também travei o pescoço. Então, eu fiquei assim, ó, travada na cama, eu não conseguia levantar, juro pra vocês. Então, a gente até achou que era, tipo, basicamente a mesma coisa, porque esse lado do pescoço meu ficou travado, eu não conseguia fazer nada. Tive que ir pro hospital também, ano passado, mas enfim, isso aí a gente abafa, né, que já foi. Mas tá bom, aí dia 29 fui na primeira sessão. Aí nessa ele já me passou exercícios pra fazer em casa, né, ele fez lá o que ele tinha que fazer no meu rosto, né, massagear, enfim, fazer o papel dele lá, né, e aí a gente conversou bastante também. E aí depois ele pegou e passou exercício pra mim fazer na casa. Só que, gente, nesse início da semana, eu não tava, tipo assim, tão cabisbaixa, sabe? Eu estava, igual, dia 28 eu fiquei de repouso, beleza. Mas eu não tava tão triste pelo fato de, tipo, fazer um dia só, então tudo bem. Aí, eu não tava triste. Aí, beleza. Aí passou sábado, domingo, eu fazendo os exercícios, né? Com a cara travada, porém eu tava fazendo os exercícios. Claro que eu tava preocupada, às vezes dava. Às vezes eu chorava, mas eu não tava ainda tão, tipo, todo momento triste, sabe? Bem cabisbaixa mesmo. Ainda não. Porém, aí chegou. Aí passou segunda, aí na terça, gente. Ó, então calma aí, deixa eu contar. Porque o remédio que eu recebi pra beber era por 5 dias. Então eu tomei na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Acabou o remédio. Aí terça-feira, de manhã, eu fui é, para mais uma sessão de fisioterapia. Tudo bem. Ainda, como eu disse, não estava tão cabisbaixo. Eu ainda, tipo, tava meio que pensando positivo. Mas aí acabou o remédio. E tipo assim, sabe quando você fala, já acabou meu remédio e eu ainda não tô voltando. Tá bom, mas ainda na sessão tava de boa, tava super tranquila. Fiz a sessão, ele passou mais exercícios, eu continuei fazendo em casa. Porém, chegou quarta-feira de novo, que foi no dia 3 desse mês, e eu já comecei a ficar coisa que eu não podia, né? Que é devido ao estresse, a ansiedade que causou isso. Porém, chegou, fiz uma semana, tinha terminado de tomar o remédio, feito 2 sessões de fisioterapia já, e nada. Tipo assim, realmente, gente, tava. Eu comecei a ficar muito mal, porque realmente parou do outro lado. Tipo assim, no dia 27, ainda que vocês viram a foto, ainda tava de boinha, sabe? Mas no dia 28 começou a parar, né? Aí no dia 29. Realmente, gente, esse lado tava totalmente parado. Assim, parado mesmo. Então, tipo assim, imagina, passou uma semana, terminei de tomar o remédio, fiz 2 sessões de fisioterapia, nada. Comecei a ficar em desespero, né? Comecei a ficar, meu Deus, e agora, meu Deus, e agora, meu Deus, e agora? Realmente, eu comecei a ficar assim. Então, foi bem intenso mesmo. Então, tipo assim,
Depois de quarta, eu passei mais uma semana deprê. Real. Deprê, deprê, deprê. Muito. Realmente, sabe? Assim, que muito, muito mal. Muito mal mesmo. Mas tá bom. Aí. Deixa eu. Peraí, gente. Deixa eu pegar o celular aqui, só um momento. Eu vou ver o calendário aqui, só um momento. Ai, gente, volta, calma aí. Eu passei uma informação erradinha pra vocês, tá? Ó, mas enfim, eu tava comentando pra vocês que depois de quarta eu fiquei mal, né? Mas na verdade, não, gente. Começou na segunda-feira. Depois, tipo assim, eu tava começando a terminar de tomar o remédio. Como eu disse, eu já tava nervosa, né? Não tinha como, não tinha como. Imagina, você olhar pro espelho e sua cara tá paralisada. Tipo, na hora que eu ia comer alguma coisa, tava difícil. Na hora que eu ia falar, minha fala não saía tão clara assim, sabe? Porque esse lado não tava respondendo. Então, tá bom. Mas aí, tipo, passou os dias, aí eu cheguei na sessão na terça do dia 2. Eu contei errado pra vocês a informação. Eu tinha feito só uma sessão. Só que na minha cabeça, tipo assim, ia voltar rápido, não seria algo demorado. Tudo bem que o médico, na hora que eu passei no médico, ele falou assim: olha, no mínimo 20 dias pra voltar ao normal. Mas, né, você sabe que quando você tá mal, você quer só ficar bem. Tá bom, mas aí, como eu disse, eu fiz a primeira sessão e aí eu fiquei, tipo, fiquei em casa de boa. Tá bom. Aí chegou domingo, eu tava mal, né, assim já. É, de ficar assim, enfim. Aí, segunda, eu tava mal também, mas não tão mal ainda. Aí, na terça, eu cheguei na sessão e o fisioterapeuta até falou assim: nossa, que cara de desanimada, né? Tipo, tava bem triste assim mesmo. E realmente, gente, eu tava bem triste, porque não tinha como, né? Imagina, você vai olhar no espelho, você não se vê, algumas coisas você não conseguia fazer. Tipo assim, eu tava falando, ainda não tava com a fala travada. Porém, eu tava falando um pouco enrolado ainda, sabe? Então tem gente que também dá paralisia de Bell e não fala. Tipo, não consegue, sabe, desenvolver. Porém, eu ainda tava conseguindo. Graças a Deus, né? Mas, tipo assim, na hora que eu ia beber alguma coisa, na hora que eu ia comer alguma coisa, querendo ou não, eu tinha uma dificuldade. Então, comecei a entrar em desespero, né? Porque não tinha o que fazer. Tava demorando, tava passando os dias, nada acontecia. Tá bom. Aí na terça-feira eu fiquei muito cabisbaixa, gente. Muito, muito, muito mesmo. Fiquei muito triste depois da volta da sessão. É... Isso que ainda na sessão eu tentava me animar, enfim. Mas, né, não tinha como. Mas aí eu cheguei em casa e só sabia chorar, gente. Juro pra vocês. Foi muito tenso esse dia. E aí eu recorri aqui. Mandei mensagem pra minha priminha querida, né? Que vocês já conhecem, ela aparece nos vídeos. E, gente, eu tava muito mal mesmo. E não tinha como eu ficar descendo lá no lanchonete, né? Porque como eu tava mal, então imagina, eu chegava alguém que eu gostava, assim, de conversar, enfim, pá. Ia falar comigo, eu tava. Aí não dava, não dava. Não podia imaginar essa cena. Mas, enfim, tá bom. Aí ela veio em casa de tarde, passou a tarde inteira comigo. Nessa eu já fui melhorando, fui conversando, fui, né, porque eu tava sozinha, realmente, e não queria ficar com ninguém. Mas nesse dia, eu tava muito mal mesmo, assim. Tipo assim, sabe, nos outros dias eu ainda tava aguentando mais forte, isso aqui. Claro que eu tava triste, né? Assim, tava perceptível que eu tava triste, porém, ainda não tava chorando tanto, sabe? Tava triste, mas ainda tava ali. Assistia a série e ficava de boa, sabe? Porém, nessa terça-feira foi tenso, entendeu? E aí tá bom. Porque eu tava completando praticamente uma semana, né? Que eu tava daquele jeito. Aí tá bom. Aí passou na quarta. Fiquei triste também. Tava triste, mas ainda tava um pouco melhor. Por conta que minha prima tinha vindo em casa. Aí eu desci um pouco também lá embaixo. Fiquei conversando um pouco com a minha mãe, com a minha avó, né? Enquanto elas trabalhavam, enfim. Tá bom. Aí na quinta-feira, gente, dia 4, foi dia de Corpus Christi.
E antes disso tudo acontecer, eu tinha falado pra minha mãe: Mãe, esse ano, pra quem não sabe, eu sou católica, tá, gente? Então, esse ano, eu quero ir fazer os tapetes, né? Que pra quem não sabe, a Igreja Católica faz os tapetes, né? E tudo mais pra pro dia dos Corpus Christi. Tá bom. Aí eu falei pra ela, né? Eu tinha falado antes disso. Antes disso tudo acontecia. Eu falei, mãe, esse ano eu quero ir pra fazer os tapetes. Só que ela tinha entendido, na verdade, que eu, tipo, queria ir na missa, enfim, e depois acompanhar. Mas eu queria ir pra fazer mesmo. Só que chegou o dia 4 eu não tava bem. Então não tinha como eu ir pra fazer os tapetes, né? Tudo bem. Mas, aí no dia 4 eu falei assim, não, mas eu vou. Eu vou na missa, fui na missa, então foi muito bom, inclusive, eu ter ido, muito bom mesmo. Aí encontrei duas amigas, inclusive, é, queridas do meu coração. E aí eu conversei com elas, então foi muito bom eu ter ido, sabe? Realmente, muito bom mesmo eu ter ido naquele dia. E depois daquele dia, gente, eu comecei a ficar melhor. Comecei a ficar melhor. Aí na sexta, se eu não me engano, eu já comecei a trabalhar, sabe? Só que, gente, quando eu tava tomando remédio, eu tava com muito sono. E aí eu parei de tomar remédio. Mesmo eu parando de tomar remédio, no começo, tipo, perto do dia que eu parei, eu ainda estava com muito sono. Então, e como meu olho ficava aberto, então eu me cansava bastante. Tipo assim, eu até tentava trabalhar, mas tipo, no período da tarde eu subia mais cedo. Sexta-feira foi assim. E sábado, se eu não me engano, foi assim também. Ah, não, não foi não. Sábado eu trabalhei, consegui trabalhar. Não, não consegui não. Sábado foi assim também. Tipo assim, eu trabalhei o básico e depois não trabalhei mais, sabe? Tanto que sábado minha prima voltou em casa pra dormir comigo, pra dormir aqui em casa, enfim. Porque eu precisava me distrair, que eu tava muito triste. Tipo assim, meu dia 4 que foi o dia que eu fui na missa, enfim, fiquei muito bem, juro pra vocês mesmo, assim. Foi um dia que foi uma luz no fim do túnel, sabe? Realmente. E, ai, gente, eu tô querendo até chorar na hora que eu tô contando pra vocês, calma. Não vou fazer isso. Mas enfim. Aí, no dia 6 que foi sábado, minha prima veio em casa e passou o final de semana comigo. Ela veio de manhã já, a gente foi buscar ela cedo, né? E aí ela voltou, veio em casa, beleza. Eu não lembro exatamente o que a gente fez, mas a gente ficou fazendo alguma coisa. Tá bom. Aí no dia 6 e no dia 7 também, né? Ela passou o sábado e o domingo aqui em casa. Tudo bem. Aí depois, segunda-feira, começou a última semana que passou antes do dia que eu tô gravando esse vídeo. Né? Antes dessa semana que eu tô gravando esse vídeo. E aí, semana passada, já fui bem melhor. Assim, trabalhei todos os dias normalmente, sabe? Assim, do jeito que eu trabalhava antes. Comecei a voltar à minha rotina. Consegui, sabe? Assim, sair daquele mundinho de negatividade. Comecei a evoluir. Aí, sábado, dia 13, que foi? Eu fui pra Votorantim, que eu fui na casa da minha tia, né? Que também eu sou muito próxima dela, amo de paixão. E aí eu fui pra lá pra gente se divertir, né? E tudo mais. Enfim, aí domingo passei por lá também, né? Eu fui dia 13 de noite pra dormir pra lá. E aí, dia 14 de noite, eu voltei. Então, dia 14, só que eu já tava bem melhor, né? Nessa semana que eu trabalhei, eu fui melhorando bastante, bastante mesmo. Tanto que eu apareci pra vocês nos stories do Insta no dia 13, que foi quando eu fui pra lá. Então, eu já tava melhor. Ainda não tava tão bom quanto tá hoje, juro pra vocês. Mas eu tô melhorando bastante. E, gente, lembrando que eu tô fazendo sessão de fisioterapia e tô fazendo exercícios em casa. Então, é isso que ajuda bastante. Não adianta só eu fazer a sessão, né? E não fazer nada em casa. Porém, tô tendo uma evolução bem boa, graças a Deus, né? Porque passou 3 semanas que eu tava fazendo as sessões, enfim, que tudo aconteceu. E é isso, gente. Mas daí eu fui pra lá. Aí no domingo eu fui pro shopping assistir filme. Tudo bem que o filme, gente, foi péssimo, péssimo, péssimo. Não sei se vocês foram, se vocês queriam ir, mas Todo Mundo em Pânico, o 6 que lançou, né? Eu fui assistir, porque todo mundo tava falando que era bom, que era comédia, que era bom, isso, aquilo.
tá bom. Mas apareceram as pessoas erradas pra mim, viu? Porque, juro pra vocês, pensa num filme ruim. Tipo assim, claro que a gente dava risada, mas era tão idiota as piadas, tão idiota. E tinha tanta besteira, assim, no meio. Juro pra vocês, não tinha contexto o filme. Eu odiei, mas a gente leva. Voltando agora aqui ao assunto. Então, dia 14, gente, foi um dia muito bom pra mim. Eu acordei, né, lá na casa da minha tia. E, gente, sempre, toda vez, eu deixo fixo. Uma vez no mês, eu vou pra lá, porque me faz muito bem. E eu gosto demais de ficar por lá. E aí, no dia 14 ainda, né, que foi no domingo, eu fiz o almoço que eu tava devendo pro meu tio. Então, meu tio tava de folga. Deu certo dele estar de folga em domingo. E aí eu fiz um nhoque pra ele que eu tava devendo, então foi muito legal, foi muito bom mesmo, assim, sabe, eu passar e depois no final da tarde eu fui pro cinema, depois fui comer um Mac, né, tirei, mas enfim, foi muito bom mesmo. E aí, essa semana, segunda-feira, voltei à rotina normalmente. No domingo eu cheguei tarde, então eu não consegui acordar tão cedo, né, pra voltar na minha rotina realmente, que eu não gosto de acordar muito tarde, não. Porém, ontem, que foi terça-feira, já consegui acordar mais cedo. Até gravei pra vocês stories, né? Mas eu ainda não pronunciei nada pra vocês. Eu só comentei que eu ia pronunciar quando eu soltasse esse vídeo. E aí, chegamos a hoje. E hoje também foi muito legal. Ontem, porém, eu dormi um pouquinho mais tarde. Então, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde também, né? Porque normalmente eu tento acordar, gente, 5:30 da manhã. Mas eu tento ao máximo, tipo, dormir 8 horas de sono ou pelo menos 7 horas e meia. Que eu acho que é muito importante, entendeu? Eu gosto de acordar cedo, mas eu também tenho que ter um sono bom. E, gente, resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Por quê? Porque, como vocês podem ver, estou quase 100%, graças a Deus. Gente, foi... Nossa, foi muito tenso esses dias, essas semanas que eu tava citando pra vocês. Imagina, gente, foi muito complicado mesmo, não só pra mim, pra minha família também. Então todo mundo preocupado. Foi tenso, muito tenso, mas graças a Deus tô praticamente quase 100% novamente. E então, nossa, tô tão feliz, gente. Vocês não têm noção do quanto eu tô feliz. Mas enfim, né? É... Também eu quero agradecer a cada um que ficou me mandando mensagem, perguntando como que eu tava. Que, gente, juro, foi um momento muito difícil mesmo, assim, não desejo pra ninguém, mas caso aconteça com você, tenta levar da melhor maneira possível, porque eu acredito que eu não levei da melhor maneira, porque conforme eu ficava pensando naquilo, né, de maneira negativa, acabava que eu não conseguia evoluir tanto. Porém, no fim, tá dando tudo certo, graças a Deus. Passei muito perrengue, mas, tipo assim, não é algo imprevisível, não tem como a gente prevenir, né? No caso, se prevenir de algo que a gente não sabe que pode acontecer. Então, a gente só tem que aceitar, né? E levar adiante e ganhar de aprendizado aí, né? Levar de uma maneira positiva, porque não tem o que fazer. E hoje em dia eu tô falando isso, mas foi muito tenso, gente. Juro pra vocês, não tem como mentir. Foi muito horrível essas semanas que eu passei, assim, que eu não via nenhuma melhora. Aí quando eu comecei a ver que tava voltando aos poucos, aí foi melhor, né? Que eu fui ficando mais positiva, assim. E cada coisa que eu via diferente, eu já era uma vibração, né? Já comemorava, enfim, foi muito bom. Isso que me ajudou a voltar também, assim, né? Mas foi tenso, gente, foi tenso. E, tipo assim, olhando assim, ai, fazem 22 dias só. Mas, gente, juro pra vocês que meu dia parecia que tinha 48 horas. De tão devagar que ele passava. Juro pra vocês. Foi muito tenso mesmo. Mas, assim que eu recebi o diagnóstico, já procurei, já tive os recursos, né, pra procurar o tratamento, então foi personalizado, né. Então eu queria agradecer aqui nesse vídeo também o Kainan, vou deixar o arroba deles pra vocês, tá? Ele que cuidou de mim e, inclusive, ele vai cuidar por mais um pouquinho aí, né, que como eu disse, eu ainda não tô 100%. Então hoje é quarta, amanhã não, sexta-feira eu tenho mais uma sessão. E aí, pelo que a gente tava vendo, o caminhar, né, do elemento aqui, é,
eu ia fazer a sessão de sexta, a gente ia ver como que tava, e provavelmente, né, eu ia voltar na terça pra fazer a última sessão, e aí, tipo, ia continuar fazendo os exercícios que ele passasse até completar 6 semanas, né, pra eu voltar 100%. E, gente, juro, pensa na força que o Kainan deu, porque a gente conversava bastante nas sessões, então uma coisa ajudou, né? Mas enfim. E, gente, realmente, eu sumi porque não tinha como eu ficar gravando, porque, como eu disse, minha fala estava, assim, não estava ruim, mas também não estava boa, sabe? Assim, tipo assim, e eu tava muito mal mesmo, e eu acho que se eu tivesse gravado, talvez eu ficasse melhor. Porque eu gosto muito de gravar, então eu tava sentindo muita falta, realmente, gente, de gravar. E porque, gente, a gravação faz parte de quem eu sou. Eu amo fazer isso, eu amo registrar momentos, eu amo gravar, eu amo tirar foto. Então, imagina, não tava conseguindo fazer isso. Mas tá bom, gente. Então, esse vídeo ficou mais longo do que eu queria, porque eu contei toda a história pra vocês, mas eu achei importante, né, gravar, enfim. Porém, gente, no dia que eu vou soltar esse vídeo, que é dia 23, tá? Porém, no dia 22, que vai ser segunda-feira, né, no caso, eu já vou voltar a postar pra vocês lá no Insta. Então, eu vou... Nossa, que barulheira aqui do carro passando. Carro não, caminhão. Mas enfim, no dia 22, gente, eu já vou voltar com os posts no feed, que eu já planejei de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Porém, como eu vou deixar dessa maneira, aí no dia 21, que é domingo, eu vou soltar um vídeo nos stories contando tudo, tá? Contando tudo, porque pra quem não sabe, pra quem não me segue no Insta, já segue, tá? Mas eu posto o resumo dos vídeos que eu posto aqui no canal, lá no meu feed, né? Como Reels. Então, um resuminho. Então, no dia 23 que eu soltar esse vídeo, eu vou postar, né? E também, porém, não tem como eu deixar, tipo assim, pra voltar os conteúdos na terça só daí, entendeu? Aí eu já planejo conteúdo de segunda-feira e já começa a semana com o pé direito, né? Voltando os conteúdos. E aí, dia 21, então, gente, eu vou deixar aqui. Esse dia que vocês estão vendo esse vídeo, eu já até falei com vocês lá no Insta, né? Mas então no dia 21, eu vou aparecer nos stories. Eu não vou postar no feed, né? Um pronunciamento lá no Instagram. Eu vou deixar pra postar, tipo, só cortes desse vídeo aqui que eu tô gravando pra vocês. Porém, no dia 21, eu vou comentar nos stories. Então, eu vou até, acho que, gravar esse vídeo já hoje. Porque eu realmente vou ir lá e vou contar tudo o que aconteceu de maneira resumida, né? Porque não tem como eu contar de detalhado do jeito que tá esse vídeo. Porém, gente, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar tudo no caso, minha história, né? Tudo como que rolou. Mas, gente, juro. E uma coisa que eu pensei muito mesmo. É como o nosso emocional tem um controle da gente. Então, tipo assim, eu tô buscando meios, assim, pra ficar mais tranquila. Claro que é difícil, muito difícil, principalmente pra mim, porque eu sou muito ansiosa. E eu também gosto, tipo, de seguir meio que um cronograma. Então, eu estou trabalhando para que, tipo, me desvincular disso. Porque se eu planejo alguma coisa e algo sai fora do que eu previ, aí eu já começo a ficar nervosa, sabe? Então, eu tô tentando trabalhar nesse processo aí de eu ficar mais relax e, tipo, deixar o dia do jeito que ele tem que ser e não tem como eu prever, né? Porque certas coisas acontecem, não tem como eu organizar todo o meu tempo. Mas estou trabalhando nisso, né? Porque, gente, não quero isso de novo. Não quero passar por tudo isso novamente, porque foi muito difícil mesmo, sabe? Então, não quero e não desejo pra ninguém. Então, se cuida, viu? Se cuida bastante. E tenta ao máximo ficar o mais de boa possível. É difícil, óbvio que é difícil. Mas a gente tem que tentar, né? Fazer o quê? E a vida dá dessas. Vários imprevisíveis, coisas imprevisíveis acontecem
né? Um dia você tá fazendo isso, outro dia já pode não tá fazendo isso mais. Mas a gente tem que tentar levar da melhor maneira, né? Mas é isso. Mas, como eu disse, tô muito feliz que eu tô de volta, tá? Então, eu vou voltar a produzir conteúdos pra vocês, vou voltar a gravar já a partir de hoje, tá? A partir de hoje, não. Acho que hoje eu não vou gravar nenhum vlog pra vocês. Porém, eu vou gravar pra vocês, tá? Essa semana mesmo eu já vou gravar o vlog, então eu já vou voltar a postar pra vocês com tudo. E, gente, lá no Insta, vai lá também. Corre conferir que ontem, né, no dia que eu tô soltando esse vídeo, tô soltando esse vídeo numa terça. Então, ontem eu já comecei a soltar conteúdo lá pra vocês. E dia de segunda-feira eu tô com uma ideia de soltar uns vídeos pra vocês bem legais, tá? Planejei uns conteúdos mais legais possíveis, eu acho, pelo menos. Eu acho. Eu espero que vocês gostem. Então já corre me seguir. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. E, gente, tô dando foco nos vlogs, tá? Que sei que vocês gostam. Então, vou tentar trazer o máximo de vlogs que eu conseguir pra vocês, tá? Então é isso. Mas deixa seu like, se inscreve aqui embaixo. Calma que eu tô meio confusa, eu tô voltando aos poucos. Mas enfim, voltando. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ativa a notificação, lembrando que vídeo toda terça e sexta, às 7 horas da noite. E aí, deixa seu like, tá? Não esquece que me ajuda bastante, 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 bastante. E, gente, também passando pra agradecer que a gente bateu 2.000 inscritos. Graças a Deus, gente, tô muito feliz também. Fiquei muito feliz quando isso aconteceu. Mas é isso. Agora eu vou finalizar o vídeo, que esse vídeo tá muito, 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 muito longo. E é isso. Um beijo.